E aí, como estamos? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Roberto Sabino. Para quem me conhece, eu sou o Roberto Sabino também. Sempre quis fazer essa piadinha aqui no canal e sempre achei muito de mau gosto, mas eu fiz assim mesmo. Então, estamos aqui começando mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um react pela primeira vez aqui no canal. Não sei se é um formato legal, você vai me dizer depois se é legal ou se não é. Eu estou assistindo uma série de vídeos no canal do Flávio Augusto. Quem não conhece o Flávio Augusto é o criador da Wise Up, empreendedor em série, foi dono do Orlando City, um montão de coisas aí. Mas o importante é que ele faz muito conteúdo para empreendedores e eu acho que são conteúdos que servem muito para a gente, mesmo quando a gente está como funcionário dentro de uma empresa, nós vamos fazer essas duas análises. A ideia é trazer alguns pouquíssimos pontos do vídeo, comentar um pouco sobre o vídeo e a gente falar sobre cultura organizacional, com o apoio de algumas pessoas que têm bastante coisa para falar disso. A gente vê tudo isso depois da vinheta. Muito bem. Qual que é a ideia do vídeo em si? O vídeo em si, do Flávio Augusto, fala de cultura organizacional, é um vídeo de 1h06. Eu assisti o vídeo inteiro uma vez e depois ainda vi alguns pedacinhos de novo, porque eu acho que vale muito a pena. Mas eu queria trazer aqui alguns pontos específicos, então a gente vai ver um pedacinho do vídeo, eu vou fazer alguns comentários e no final eu vou fazer um pouco de comentários sobre cultura organizacional. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos acompanhar um pedacinho do vídeo. Que é um privilégio poder participar dessa iniciativa empreendedora, para que todo mundo consiga perceber como você reuniu um time totalmente diversificado, né? São empreendedores que estão na linha de frente, como você, que são mentores de negócio, vida real, né? Pessoas de vida real. Então eu me sinto privilegiado em participar disso, porque isso vai servir para outras pessoas perceberem o quanto é simples o que a gente faz, o quanto é possível e que a gente sirva de exemplo para que as outras pessoas também voltem a sonhar, acreditar e entender que negociar neste país é possível. Então aqui, ó, uma primeira coisa que eu queria ressaltar é esse vídeo, ele realmente traz pessoas diferentes. A gente tem aí no vídeo o Geraldo Rufino, que é esse que está falando, né? Que ele é conhecido porque ele começou um negócio ali de reciclagem e tal, e depois ficou um negócio bastante grande, tem um pouco de ação social junto também e tal. Então, é uma pessoa que tem uma experiência bem interessante. A gente tem o Alexandre Ostroviec, que é o CEO do Grupo Multi, também uma empresa muito conhecida, né, a antiga Multilaser. A gente tem o Tom Leite, que é CEO do Grupo Trigo, que tem umas marcas aí, Gendai, Spoleto, China Box, algumas outras. Tem também o Flávio Augusto, claro, né, que está conduzindo a mesa, e tem o Carlos Busch, que é do staff do Flávio Augusto, e aí eles vão debater sobre cultura organizacional. Uma coisa interessante de ver é o ponto de vista aqui é o ponto de vista de liderança, o ponto de vista dos CEOs. E muitas vezes esse ponto de vista ele é deturpado, porque por mais que a pessoa tenha começado de baixo, quando ela já está num cargo de liderança, às vezes ela não se dá conta da diferença entre o que ela diz, o que ela faz e o que a empresa realmente faz. Na minha carreira, eu tive muito nos intermediários, né? Eu sempre fui uma liderança técnica, então eu nunca fui muito alta liderança de gestão de pessoas. Eu sempre estava ligado muito ao técnico. Então eu tinha contato com os dois. Eu tinha ali contato com a liderança gestão de pessoas, né, diretores e tal, dentro de uma instituição financeira gigantesca, mas tinha contato com quem estava no dia a dia ali também, e eu via o abismo que existe entre esses dois. Mas o real é que não é nem ao céu, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente, muitas vezes, quem está ali no operacional no dia a dia, acaba achando que essa visão do CEO não vale para nada. E o CEO, às vezes, também fala, o CEO sempre, né, fala de uma forma muito bonita e tal, mas nem sempre ele pensa aquilo que ele fala. E o Geraldo Rufino, nessa primeira intervenção, ele estava falando sobre diversidade.
diversidade na mesa que eles estão ali e diversidade de ideias. Eu percebi ao longo da conversa, assistindo o vídeo, que realmente existe uma diversidade, existem ideias muito diferentes ali, existem experiências muito diferentes, mas é muito interessante a gente ouvir essas pessoas e tentar pegar o que é bom e o que é ruim. Eu vou rodar um outro trechinho do vídeo aqui, onde a gente vai ver um pouco a ideia de o que é cultura, e cada um deles dá uma definição de cultura, né? Mas essa daqui do Ostrowiecki é interessante, deixa eu posicionar aqui para a gente ver. E essa daqui eu acho que é bem vida real. Ele pega um ponto bem vida real aqui. Vamos dar uma olhadinha. Pouco definição. Para mim, cultura definitivamente não é o que está escrito na parede. Você vai em qualquer empresa, tem lá palavras blá 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 bonitas, tal, espírito de dono e liberdade, e não sei o que e tal. Cultura, em bom português, se você quiser medir realmente a cultura, tem que ir no cafezinho, na hora que tá a galera lá, os analistas, tal, e você chegar num canto lá, um funcionário novo, fala assim, cheguei aí, o que eu não posso fazer aqui de jeito nenhum, senão eu vou me ferrar? Como é que eu faço para ser promovido? No final do dia, assim, que comportamentos, o que se vive aqui que você vai ser bem visto, pode ser promovido, crescer na carreira, e o que você não pode fazer de jeito nenhum? A resposta para isso é a coisa mais próxima, na minha opinião, de cultura real, fato é cultura. de fato. Você vê que ele tá passando aqui uma ideia que é muito vida real mesmo. E assim, a gente não tem muito como brigar contra isso. Uma empresa grande, a cultura é muito aquilo que acontece no dia a dia, no cafezinho, onde tem a maior parte das pessoas. Se você pegar uma empresa grande, normalmente você vai ter liderança e você vai ter mais liderados do que líderes. Então a cultura é mais determinada pelos liderados do que pelos líderes na ação. Claro que no exemplo e tal, a gente vai ter que olhar muito para as lideranças, né? O que as lideranças estão fazendo e como é que essas coisas acontecem no dia a dia. Agora, o ponto que eu queria ressaltar aqui, que é bom a gente olhar, a gente faz parte de uma organização. Seja ela pequenininha, seja ela gigantesca, a gente faz parte de uma organização. A gente faz parte de uma cultura. E a gente precisa entender se essa cultura tem a ver com a nossa cultura, se a gente realmente quer participar dessa empresa, desse lugar, dessa organização, né? Isso é bem interessante e precisa conhecer o dia a dia mesmo, né? O dia a dia não é o que a gente acha, é o que realmente acontece. Eu acho que é bem legal ter essa visão aqui. Vamos pegar um outro ponto aqui. O Ostrowiecki, de novo, está falando um pouquinho sobre um exemplo. Aqui eu acho que vai ser interessante. Um exemplo que ele achou interessante de cultura. Deixa eu colocar no ponto aqui. A gente vai dar uma olhadinha neste ponto do vídeo e aí a gente comenta um pouquinho depois. Está na ponta, esse é o valor que eu mais gosto, que a gente está sempre na luta, né? Quem está na ponta, na frente do problema é que decide, não é o maior cargo. Então tem lá um analista cuidando de um produto, tem uma decisão da cor, do modelo, não sei o quê, ele vai decidir, ele tem que consultar os envolvidos, pedir as opiniões, mas no final é o cara que banca. Se der certo, todo mundo comemora junto. Se der errado, a gente ilumina o problema, fala, deu errado, levanta a mão, comemora que aprendeu, erra pequeno, muda rápido, e assim as pessoas vão tendo confiança para mexer. E só um caso para contar no final, porque acho que caos é a melhor coisa, eu gosto muito de caos. Eu fiquei encantado outro dia, porque a gente tinha um showroom de produtos e ia reformar. Aí o pessoal falou, eu vou cotar aqui de pegar todos os produtos do showroom, levar para a fábrica, que é em Minas Gerais, reformar o showroom e trazer de volta. E aí beleza, tá ok. Passa um tempo e eu pergunto, não ia levar as coisas para a fábrica? E aí a pessoa de marketing que estava lá cuidando falou assim, não, Alexandre, é o seguinte, a gerente de marketing, eu fui cotar o caminhão, era 10 mil para levar, mais 10 mil para voltar, mais trabalho, levar para a fábrica, descobri que aqui no prédio tem uma salinha para alugar, que ia custar 5 mil tudo. Então, em vez de gastar 20 mil de transporte, a gente põe as coisas no prédio, pago 5 mil e sobe. E, inclusive, para ganhar tempo, eu passei o meu cartão de crédito pessoal e já reembolsei porque a Multi tem a Multi. Essa parte eu acho muito bonita. Eu acho as histórias assim são muito interessantes. Mas eu tendo a ter dúvidas se essas histórias realmente acontecem com tanta frequência dentro das empresas, até porque a cultura de experimentação, a nossa capacidade de
poder ter autonomia e tal. Quanto maior é a empresa, mais difícil é da gente ter realmente essa liberdade. Mas eu achei muito interessante a história, porque se a empresa realmente dá esse tipo de liberdade, né? E eu não conheço, não sei da cultura da Multi, não sei como que as coisas realmente acontecem lá dentro, mas parece ser algo bastante interessante. Vou dizer que das empresas que eu conheço, as descrições dos CEOs normalmente é mais bonita do que a realidade. E a gente também tem que estar acostumado com isso, tem que estar preparado para isso. As histórias contadas nem sempre são tão bonitas. Pode ser que isso realmente tenha acontecido, mas pode ser que isso seja uma exceção e não seja a regra. Pode ser que a pessoa seja uma pessoa de estar mais tempo na empresa, tem mais autonomia, tem um cargo maior, enfim, alguma coisa assim. Eu recomendo o vídeo, vou fazer alguns disclaimers aqui, na verdade, né? Primeira coisa, quando eu recomendo um vídeo, não significa que eu concordo 100%. Inclusive, eu discordo de muita coisa, de muito posicionamento, de muita coisa que eles falaram, mas eu acho que é importante ouvir. É importante ouvir, é importante tentar entender. Uma outra coisa é que não importa muito se tudo é verdade ou não, a gente tem que parar para pensar como que a gente está olhando a nossa carreira e como que a gente está olhando a cultura da organização onde a gente está. Pense que a cultura da organização talvez seja uma das coisas mais importantes para você conseguir evoluir dentro desta organização. Conhecer essa cultura, trabalhar bem nessa cultura ou descobrir que você tem que sair dessa cultura, dessa empresa, porque não é a empresa que você quer participar. E acho que isso fica bastante claro no vídeo. Tem um outro ponto que me chamou a atenção no vídeo e que eu tenho conversado um pouco com algumas pessoas sobre isso. Tenho alguns incômodos com isso, mas essa mesa é uma mesa formada por 5 pessoas, 5 homens. A conversa talvez gire em torno de um universo que é uma visão masculina. Então é uma coisa para se ver também, para se perceber. Obviamente que hoje no Brasil a gente ainda tem muito mais CEO homem do que mulher. Tem outros episódios que tem mulheres, tá? Então, não estou fazendo nenhuma crítica machismo do Flávio Augusto, nada disso, não é isso que estou falando. Estou dizendo que existe uma visão e eu reparei uma coisa. Os exemplos, quando eles dão exemplos, eles fazem uma coisa que eu também faço com frequência e fico me policiando para não fazer. Que eu vou dar um exemplo de alguma coisa que aconteceu, eu falo assim, o cara fez, o cara faria, mas se o cara pode ser homem ou mulher? Ou será que eu deveria falar a pessoa? Sabino, aí a gente vai ter diversas reações a isso que eu acabei de falar, né? Vai ter gente mais da minha idade, né? Mais old school, que vai falar assim, Sabino, isso é frescura. Vai ter gente mais nova falando assim, pô, isso é um absurdo falar o cara, né? Isso denota todo o machismo da sociedade e tal. E eu acho que não é nem tem tanto uma coisa nem tanto outra. Talvez a gente esteja em momentos de acomodação e talvez a gente tenha que reparar nessas coisas. Eu mesmo tenho tentado me policiar porque eu acho que faz mais sentido. Vou dar um exemplo, eu falo, a pessoa faz mais sentido. Porque engloba muito mais, né? É muito mais inclusivo e é muito mais verdadeiro, porque poderia ser um homem, poderia ser uma mulher. Quando a gente fala o cara fez isso, o cara fez aquilo, remete a um homem, me parece, né? Não sei, mas acho que não dá para tratar o cara como se fosse ou um homem ou uma mulher. E se você reparar neste vídeo, se você assistir o vídeo, né, o vídeo tá no canal do Flávio Augusto, tá? Se você procurar Flávio Augusto no YouTube, você vai achar aqui o canal. E deixa eu mostrar aqui, né? Ó, tá aqui o canal, né? O canal é esse aqui, ó. Ele tá chamando agora de O Conselho. Tem aqui os episódios, tá vendo? Ó, esse aqui é o inicial, aí vendas, cultura organizacional, franquias, inovação. Eu já assisti os 3 primeiros. Mentira, assisti os 4 primeiros. Gostei, vou assistir de novo alguns pedaços, acho interessante. Não concordo, olha só, eu não concordo com tudo que eles estão falando, eu não concordo com tudo que o Flávio Augusto fala, mas eu acho conteúdo bom. Eu acho que as visões são interessantes, a gente tem muito que ver, não só para quem é empreendedor, óbvio que isso aqui tem um viés mais para empreendedor, né? Mas para gente que está dentro de uma empresa, para quem é funcionário de uma empresa, também é muito importante, principalmente esse episódio aqui de cultura organizacional. Esse de inovação, para a gente que é de tecnologia, eu achei interessante também, mas ele tem um viés
justamente de dizer que inovação não é de tecnologia, as pessoas não são experts em tecnologia, a maioria, então, para gente que é de tecnologia, parece uma conversa meio superficial. Depois talvez eu faça um react desse vídeo, que também é interessante, também tem uns highlights para fazer lá. Recomendo sim assistir, tá aqui, procura lá @geração de valor ou procura Flávio Augusto, você vai achar o conselho, tem aqui os vídeos, é isso aí. Qual que é o meu intuito em fazer esse tipo de conteúdo? Primeiro, começar a compartilhar algumas coisas que eu tenho visto, porque eu acho que são interessantes, porque eu aprendo bastante com isso, conteúdos que eu acho que têm qualidade, não necessariamente porque eu faria um conteúdo exatamente igual ou porque eu concorde, mas, por exemplo, aprender com CEOs de grandes empresas é uma coisa que eu acho que vale muito para gente que está numa carreira, para gente que pensa em abrir um negócio, pensa em ser empreendedor, ou pensa em evoluir, ou pensa em chegar em gestão, ou quer entender a gestão. Então, tem bastante formas de visualizar isso. Uma outra coisa importante é que eu queria abrir as discussões aqui no canal para que a gente falasse de temas um pouquinho mais abrangentes na nossa carreira, principalmente de tecnologia, mas não necessariamente só de tecnologia, e queria saber os seus comentários. Se você assistiu o vídeo, o que você achou do vídeo Cultura Organizacional, o Conselho? É legal? O que você destacaria? Quais são os principais pontos? Ou você não gostou do vídeo? O que você achou ruim? Vamos conversar aqui pelos comentários ou também nas redes sociais. Eu provavelmente vou postar esse vídeo aqui também lá no LinkedIn, onde é a rede social que eu estou mais ativo. Comenta lá no LinkedIn o que você achou, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Acho importante a gente buscar esse tipo de informação. Também queria saber o que você achou desse conteúdo. Semana que vem tem mais, talvez um outro react, talvez outro tema polêmico, quem sabe, né? A gente vai se falando por aqui. Espero você na próxima terça-feira para mais um vídeo. Vai me ajudando aí a escolher os temas do canal. Um abraço. Até lá.